Fala aí, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Juliana, Moisés. Dá uma acenadinha pra vocês conforme vocês acenam pra mim de volta. Como tá a noite aí de vocês? Muito calor, muito frio. Estamos aqui em São Paulo, tá bem quente hoje. E a gente vai bater um papo aí sobre uma coisa muito complicada, que é o primeiro emprego na radiologia. Comecem me dizendo o seguinte, se o meu áudio está bom, se a minha imagem está boa, não está travando hoje. Hoje eu paguei a internet. Estava agora há pouco na live aí do Denilson, como sempre, mandando um show de conhecimento. Acredito que tinha bastante gente lá também. Tá escuro? Deixa eu tentar melhorar aqui a iluminação. E aí, melhorou? Melhorou, gente? Coloquei praticamente um refletor aqui na minha cara. Boa noite, Jailda. Pessoal, quem quiser e quem puder aí compartilhar essa live, é sempre bom para o meu trabalho, com que vocês compartilhem assim, chegue mais pessoas, a gente tem uma troca aí, porque não é fácil a gente disponibilizar um pouco do nosso tempo, até porque a gente tem compromissos, tem família, assim como vocês, disponibilizam os seus tempos, o seu tempo para estar aqui com a gente. Eu também disponibilizo um pouquinho do meu tempo para estar aqui com vocês. Então quem quiser aí, compartilhe que ajuda pra caramba. E não só ajuda o meu trabalho, como ajuda as pessoas também, né? Eu tinha feito aí praticamente um desafio aí com vocês, só para dar um feedback, deu super certo. Vocês compartilharam, vou deixar essa live salva, como combinado. É isso aí, gente. Tem que rolar um bate-volta tanto do meu lado quanto dos seus também. É uma forma da gente ter uma troca aqui também, né? Melhorou a imagem? Melhorou o som? Eu não consigo acompanhar muito o comentário. Por isso, dois recadinhos aqui, ó. Dois recadinhos importantes para vocês. Aqui embaixo, do lado da câmera, tem uma espécie de uma caixinha que tem um ponto de interrogação. Mandem as perguntas direto nessa caixinha, que depois quando eu terminar aqui o meu assunto, que hoje eu tenho uma pauta aqui para tratar com vocês, tudo bem anotadinho, aí eu respondo as perguntas de vocês. É bom eu ter uma linha de pensamento, uma ordem cronológica, para que vocês entendam bem. Outra coisa interessante, aqui embaixo vocês vão ver que eu ativei um recurso aqui do Instagram, que se chama selos. Quem quiser contribuir com qualquer valor, já ajuda aqui o meu trabalho, todo esse tempo que eu estou disponibilizando para passar conhecimento aqui para vocês. Não é obrigatório, quem quiser, manda aí esses selos aí, tá bom? É até uma forma de eu testar esse negócio que é a primeira vez que eu uso. Vamos começar, gente? Podemos começar? Deixa eu ver aqui os comentários de vocês. Joverci tá na área. Bom, vocês todos são figurinhas repetidas, sempre estão presentes aqui, graças a Deus, né? Obrigado aí por toda a força aí que vocês sempre dão. Bom, pessoal, o que eu quero falar hoje com vocês é um assunto bem importante, que é a questão do primeiro emprego. Para começar, eu acho importante eu falar para vocês que é o seguinte, a minha jornada, basicamente, ela é muito parecida com a de todos vocês. Eu sou exatamente como cada um de vocês. Eu vim, por exemplo, de uma família de pais separados. A gente não tinha muita grana. Mas, mesmo assim, a gente tentou estudar, né? A gente tenta. Toma umas porradas da vida e tenta seguir a nossa vida. Mas o que acontece? Eu sou de uma região bem periférica. Eu sou de Diadema, acho que a maioria das pessoas já deve ter escutado esse nome aqui de São Paulo. É uma região que há uns anos atrás era bem perigosa. Mas isso não me limitou a buscar conhecimento. Por quê? Eu acho que o motivo principal aí de eu ter um choque de realidade, que eu precisava ser alguém na minha vida, que eu precisava ter uma situação diferente, foi quando eu descobri que eu ia ser pai. A partir do momento que eu descobri que ia ser pai, eu parei e pensei, agora fudeu. Eu preciso fazer alguma coisa da minha vida. Eu sempre trabalhei desde pequeno, trabalhei já em McDonald's, trabalhei em metalúrgica, empresas de colchão. O Renato falou aí, ó, também sou de Diadema, mas no horizonte do Ceará. Eu sou de Diadema aqui em São Paulo. Aí pra vocês entenderem um pouquinho dessa minha jornada.
Aí a partir do momento que eu descobri que eu ia ser pai, eu percebi que eu ia ter que fazer alguma coisa da minha vida. Foi onde eu decidi estudar alguma coisa. Aí a minha mãe sempre gostou da área da saúde, ela meio que impôs pra mim essa opção de área da saúde. Ela queria muito que eu fizesse enfermagem, eu costumo falar isso na minha mentoria, que no final da live eu comento um pouco com vocês, que é muito importante vocês conhecerem a minha história para vocês saberem de como que foi o meu percurso, entenderem que o de vocês também, na maioria das vezes, é bem parecido. Eu tinha parentes, por exemplo, que diziam que ia virar traficante, que ia virar nóia, que ia virar isso, que ia virar aquilo, por conta de ter pais separados. Gente, tá escuro. Deixa eu ver se eu melhoro aqui, ó. Pera aí. Ah, vai no escuro mesmo. Vai no escurinho mesmo. O Radioterapia Descomplicada colocou aí, ó. Eu sou da divisa de Diadema, Taboão, São Bernardo do Campo. É do ladinho. Gente, vai no escuro mesmo. O importante é vocês me ouvirem. Prestem bem atenção em tudo que eu vou falar aqui pra vocês. Então, como eu tava falando um pouquinho da minha jornada, pais separados, parentes que não botavam muita fé que eu ia conseguir ser alguém, que hoje em dia ser alguém é uma coisa que a maioria das pessoas querem e pensam, tipo, numa sucessão aí pros seus filhos também. Eu acho que todo mundo aí, todos vocês pensam nisso, né? Ter condições melhores para dar condições melhores pros seus filhos, talvez as coisas que vocês não tiveram. E eu encontrei na área da saúde uma forma de eu sair dessa situação que eu estava naquele momento. A minha mãe, ela é diarista, para vocês entenderem mais ou menos. Não tinha muita condição de me ajudar com meus estudos, então eu tive que me lascar praticamente sozinho. Muitos de vocês ainda têm pais que ajudam, tem algum parente que ajuda, ou então tá nas mesmas condições que eu, precisava de trabalhar, precisava de lutar, batalhar para conseguir conquistar alguma coisa. E nesse percurso, para vocês terem uma ideia, quando eu me formei, eu estava trabalhando como jardineiro, para vocês terem uma ideia. Eu saí do emprego, fiz o estágio, que eu acho que a maioria de vocês, só para dar uma breve introdução, pensam na mesma coisa que eu pensei lá na época do meu curso técnico. Eu vou terminar tudo agora, fazer o meu estágio correndo, para que quando eu termine eu já consiga um emprego. Só que nesse salto aí de pular do primeiro degrau para o último, eu acabei me lascando, porque eu pulei muita etapa, eu meio que não aprendi as coisas que eu tinha que aprender, terminei todo o meu estágio, e no final eu fiquei chupando o dedo, porque eu terminei o curso, dei entrada no CRTR. Então, eu tô falando exatamente sobre isso, Carla, sobre esse banho de água fria que todas as pessoas que estão entre nós acabam dando na gente, porque a gente tá tudo no mesmo barco. Imagina uma situação assim, ó. Os seus parentes te conhecem, os seus amigos te conhecem. Quando eles veem que você tá fazendo alguma coisa diferente, como por exemplo eu na época, eu queria estudar, ser alguém na vida, foi bem difícil, foi foda, foi o caos naquela época. Então os parentes mesmo que desmotivavam, falavam, vai, não vai dar certo, você tá gastando dinheiro à toa, isso e aquilo. E naquela época não tinha os recursos que a gente tem hoje. A internet, por exemplo, é um recurso que ajuda bastante. Naquela época, se eu tivesse assistido, por exemplo, uma live como essa, que alguém contasse a sua história, mostrasse os caminhos que a pessoa percorreu para que conseguisse ter algum sucesso profissional, garanto que as minhas atitudes poderiam ser diferentes. Se eu aplicasse, é claro. Porque não basta vocês ouvirem tudo que eu vou falar aqui para vocês hoje. Vocês têm que ouvir, fazer isso aqui que eu fiz aqui para vocês, ó. Pôr no papel e aplicar. Eu acho que é o começo de tudo. Aí, continuando aqui nessa jornada. Parentes que desmotivam. Minha mãe não tinha uma profissão muito boa. Meu pai era bem distante, ele tinha uma condição financeira boa, mas a gente não se dava muito bem ali na minha época da fase da adolescência para a fase adulta. Eu já tinha casado, já estava com praticamente um filho, né, na barriga. Então foi muito difícil para mim. Mas mesmo nas dificuldades, eu parei e pensei, porra, meu filho tá nascendo, certo? Meu filho tá nascendo. Então eu vou precisar de dinheiro para sustentar meu filho. Aí nessa época eu tinha entrado numa empresa, concluí o curso trabalhando de jardineiro. Essa parte cronológica é uma parte que realmente eu não me atento muito às datas, mas foquem na informação. Terminei o curso trabalhando de jardineiro, ganhava uns 400 conto na época, pra vocês terem ideia.
ganhava uns R$ 400, era muita pouca grana, muita pouca mesmo. Terminei o curso, não consegui nada, então eu arrumei outro trampo. Aí esse trampo que eu arrumei eu já tava ganhando um pouquinho mais, R$ 1.000, era 1.200, não lembro agora direito. Mas eu percebi que esses 1.000 e pouco não ia ser o suficiente. E ó que na época, quase 10 anos atrás, R$ 1.000 ainda era uma grana boa. Mas eu percebi que R$ 1.000 não era suficiente. Porque a gente já tinha um piso salarial estabelecido. E na época era cerca de R$ 1.800 por 24 horas semanais. Então isso, de fato, foi uma coisa que me atraiu muito. Eu acho que todos nós seríamos grandes hipócritas se não falássemos a verdade. Que o que nos atrai, primeiramente, quando a gente busca uma profissão, é salário, é carga horária. É mais tempo que você vai economizar para estar com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com seu marido e etc. Então eu parei, larguei esse trabalho, arrumei um estágio voluntário e fiquei nesse estágio voluntário durante um tempo. Mas já com uma visão na minha cabeça. Eu preciso fazer tudo diferente de quando eu fiz o meu estágio obrigatório. Então agora eu preciso fazer dessa oportunidade a oportunidade da minha vida. E eu fiz isso sem ter R$ 1 no meu bolso, sem ter parentes que me ajudassem. O estágio era no mesmo local que minha mãe trabalhava. Falei aqui no começo que minha mãe ela era auxiliar de limpeza dentro do hospital. E através dessa ponte eu consegui uma conversa com o gestor e consegui arrumar um estágio voluntário para mim. Minha mãe não tinha muita condição de me ajudar, então eu sobrevivi ali naquela época de pequenas ajudas que cada funcionário ali dava para mim. Um colega me dava R$ 50 às vezes, quando eu ficava até mais no meu horário. Outro colega pagava um almoço para mim, pagava uma janta e por aí eu ia. Até que chegou a hora que eu estava me preparando, é sobre tudo isso que eu vou falar com vocês hoje. Eu estava me preparando, estudando. Isso aqui, ó, não esse em exato, mas isso aqui era praticamente a minha Bíblia na época. Eu andava sempre com o livro na mão. O Fábio que entrou aí, ó, Fábio Júnior 330, ele trabalhava nesse hospital, para vocês terem uma ideia. Ele sabe dessa jornada, ele até colocou aí, ó, me recordo dessa época, hein? Você trabalhava lá no hospital. Mas eu não comecei trabalhando, eu comecei com estágio. E foi um bom tempo que eu trabalhei de graça. Eu vi até um comentário hoje na internet, que mandaram um print de um grupo no WhatsApp, ou foi um link, que dizia mais ou menos o seguinte: uma das pessoas que estava lá no Facebook, por isso que eu não gosto muito de Facebook, já para esclarecer, estava dizendo assim: é foda, você se forma e vai ter que trabalhar de graça. Mas pensem, se você não trabalhar de graça, o trabalho pode ser na sua casa aqui, ó. Isso aqui é um trabalho também. Você pegar um livro, se dedicar a aprender tudo que tem dentro desse livro. Isso também é um trabalho. Você está dedicando seu tempo, está abdicando de tempo na frente da televisão com seus filhos, que a maioria das pessoas fala, eu preciso dar atenção pro meu filho. Aí liga a porra de um desenho, o desenho fica rolando lá o tempo todo, você não dá atenção pro teu filho, põe aí a televisão como se fosse uma educadora do teu filho e acha que tá ficando presente ali com o teu filho. Então você não tá ajudando nem você, nem os seus filhos. Desculpem a sinceridade, mas é isso que acontece. Mas, enfim. Eu separei alguns tópicos aqui, que eu vou deixar bem listado para vocês conhecerem um pouquinho da minha história. E eu posso afirmar com 100% de certeza. Essa jornada que eu tive, vocês podem estar tendo também essa jornada assim complicada, conturbada, sem grana, achando que ser vitimista, ficar reclamando, começar com mimimi, vai ajudar em alguma coisa, mas não vai. Por quê? As pessoas têm os seus próprios problemas para resolver, têm a sua própria vida para tocar. Então não adianta você ir para o Facebook, para o Instagram, para grupo de WhatsApp reclamar da sua vida e não agir, não buscar ter uma atitude diferente para começar a ter resultados diferentes. Eu acho que a vida se baseia nisso, ter resultados em cima de tudo aquilo que você está buscando. E o nosso primeiro tópico, eu vou mudando aqui os links fixados aqui, porque cada tópico, eu vou dar 5 tópicos aqui para vocês que eu julgo de suma importância. Como eu não estou aqui hoje na minha mentoria, onde eu tenho slides explicando cada coisa, para eu não me perder no assunto, eu acho mais fácil eu colocar tópicos aqui para vocês. O nosso primeiro tópico aqui, ó, eu vou escrever aqui para vocês, ó. Vou escrever e vou fixar. Primeiro passo. Se eu olhar aqui pro meu caderninho, é que eu tô pesquisando a minha colinha.
Quem não cola não sai da escola, né, gente? Mandem aí a live aí para mais pessoas. Ajudem aí no projeto. Quem quiser mandar os selos aqui, ó, fica à vontade. Vai ajudar muito no meu trabalho. Para mandar selo é só clicar aqui embaixo, ó, tem contribuir com selo, tem alguma coisa aí do tipo. Mas enfim. Fixei aí o primeiro tópico. Primeiro tópico, preparo barra conhecimento. O que é o preparo barra conhecimento? É tudo que vocês estão vivendo hoje. Nesse momento, eu garanto que a maioria de vocês que estão aqui presentes agora estão no seu curso técnico, estão no seu curso de tecnologia em radiologia. Então agora vocês estão no momento do treino, do preparo. Em algum desses momentos posteriores, vocês vão ir para estágio. Então é nesse tempo que você vai ter que consumir todo o seu tempo em buscar conhecimento. E isso, no final dessa live, vai fazer muito sentido para você. Então foquem nisso. Primeiro, buscar conhecimento. Como que a gente busca conhecimento? Há uns 20 minutinhos, o Denilson estava com uma live aberta, o perfil dele é mestre_DSA, sobre anatomia. Você busca conhecimento aí. Você busca conhecimento também nessa ferramenta aqui. Você busca conhecimento também dentro do seu curso técnico. Em cima disso, vocês têm que entender que a busca pelo conhecimento, ela é uma arma muito poderosa em uma coisa que vai ser o nosso segundo tópico, mas que eu já vou adiantar para vocês aqui, que é o networking. Você só consegue se conectar a pessoas quando vocês têm as mesmas ideologias, as mesmas mentalidades. Por exemplo, a mentalidade que vocês têm que ter hoje. Se vocês ficarem escutando a família, que nem a minha fazia, que era desmotivar, me incentivar a ir para baixo, não subir um degrau a mais, vocês vão ficar parados no tempo. Então vocês têm que conectar a pessoas que primeiramente tiveram algum sucesso. O sucesso para qualquer pessoa pode ser várias coisas. Por exemplo, o meu sucesso, minha realização é estar dentro da área que eu gosto, dentro da área que eu amo, conseguindo sustentar a minha família. Eu não dependo aqui de internet para levar sustento para minha família. Eu dependo dos meus 2 empregos na área. Aí alguém das 80 e poucas pessoas que estão aqui vai falar, mas você trabalha em 2, tira emprego de quem não tem. Quando você foca nessas coisas que são externas, que não estão... obrigado aí, José Carlos, por ter comprado o selo aí, obrigado. Pode mandar aí qualquer coisa que você quiser perguntar. Nossa, até me surpreendi aqui, valeu aí, brigadão mesmo. Fico super feliz, velho. Aí, continuando, quando você foca nas coisas externas, coisas que você não tem controle, a sua vida começa a ficar uma bosta, porque você vai começar a escutar os comentários lá do Facebook, das pessoas que ficam falando, os técnicos têm 5 empregos, os técnicos trabalham em mais de 2 empregos e tomam a nossa vaga, a biomedicina tá tomando o campo. Aí você foca em mais o quê? O conselho de radiologia não ajuda. No final eu passo o nome de todos os livros que eu tenho aqui, que eu acho que vocês têm que investir sim, tá bom? No final. Vamos deixar para continuar aqui no assunto. Quando vocês focam em todas as coisas que são ruins, vocês acabam assimilando para dentro de vocês essas coisas ruins também. E outra, gente, o principal, se você está perdendo o seu tempo com pessoas que só falam mal da sua profissão, você não tem tempo para isso aqui, ó. Você não tem tempo para buscar conhecimento. Você não tem tempo para entrar na live do Denilson e aprender um pouquinho mais sobre anatomia. Você não tem tempo para ir lá no canal lá da 9AD, do professor Cláudio Souza, e aprender sobre tomografia, Denis Frazão, mais um monte de gente que tem aí na internet que contribui diariamente com conteúdos, assim como eu estou fazendo agora. Então, quando você perde o seu tempo com coisas inúteis que você não tem controle, você não tem controle que o mercado está saturado, você tem controle em poder estudar mais e com isso ter resultados diferentes. Foi o que eu fiz na época. O Fábio, que acabou de comprar um selo aí também, obrigado, Fábio. Ele lembra muito bem da época que eu carregava um livro debaixo do braço. O chefe lá cobrava a gente pra caramba. Então era o dia inteiro estudando. E eu ficava o dia inteiro dentro do hospital. O dia inteiro. Eu só ia embora quando alguém falava pra mim, Tafarel, vai pra sua casa. Vai pra sua casa. E algumas das vezes eu não ia embora porque eu não tinha dinheiro pra eu voltar. Então eu otimizava o meu tempo porque eu sabia onde eu queria chegar. E tudo isso deu resultado para mim. Tudo isso deu resultados
notáveis, palpáveis, porque o meu salário mudou hoje em cima das coisas que eu fazia lá atrás. Eu fiz muita coisa em prol do meu crescimento. E se vocês não entenderem que vocês precisam buscar conhecimento, nada do que eu falar hoje para vocês aqui vai fazer sentido. Outra coisa, peguem um caderno, é importante, ó. Peguem um caderno, eu sempre tenho um caderno comigo aqui, quando eu estou assistindo alguma live, e vou anotando as coisas. Peguem um caderno e anotem essas coisas que eu estou falando também. Por quê? Tudo que vocês escutam aqui e não praticam, é tempo que vocês estão perdendo. O tempo, ele não é só dinheiro. O tempo é tempo perdido. Cada tempo que você perde nessa terra, você praticamente é um tempo que você deixou de passar com sua família, é um tempo que você deixou de passar estudando da forma correta, que não adianta você só assistir uma live sem anotar nada. Vocês praticamente estão fazendo tudo errado. A HP Lua colocou aí, ó, tô nessa vibe. O nosso segundo tópico, vamos lá, o nosso segundo tópico, network. Gente, eu falo sobre isso muito aqui. Falo muito sobre isso praticamente desde que eu comecei esse perfil. E a maioria das pessoas ainda não entenderam. Eu vou começar fazendo uma chamada muito importante sobre os momentos que a gente vive hoje. Pensem comigo, a gente já está com 2 anos de pandemia. Praticamente, 2 anos. Se nesses 2 anos você não conseguiu se conectar a pelo menos 10 pessoas diferentes que você nunca viu, que você não conhece, seja do seu estado, seja de outros estados, vocês já estão fazendo tudo errado. Por que a gente se conecta a pessoas? Ontem de noite eu recebi uma mensagem muito interessante sobre network e sobre a live que eu tinha feito ontem sobre estágio. A pessoa me disse o seguinte: mas Tafarel, você está me dizendo que toda vez que alguém querer se conectar comigo, ou eu querer me conectar com alguém, vai ser através do interesse? O que vocês acham? Respondam aqui para mim. Vocês acham que toda conexão ela se baseia em interesse? Coloquem aqui no chatzinho. Não. A radioterapia descomplicada colocou não. E vocês, o que vocês acham? Não. Camila, não. Eu vou falar outra coisa para vocês. Eu discordo. Toda conexão, de primeiro momento, é o interesse que vai despertar essa conexão. Por exemplo, vamos colocar numa situação amorosa. Eu gosto bastante de falar sobre essa questão de relacionamento. Quando você olha uma pessoa na rua, a primeira coisa que vai te chamar atenção vai ser o interesse em alguma coisa. Por exemplo, para mim homem, o que vai me interessar na pessoa? Isso quando eu estava lá procurando um relacionamento, antes de eu me casar. Primeira coisa, eu olhava se a pessoa sabia conversar bem, se a pessoa era bonita. A gente não pode ser hipócrita, certo? Se a pessoa era bonita, se tinha alguma coisa que era interessante ali pra mim. Então, o interesse existe sim. É a mesma coisa nessa questão de network da parte de trabalho. Vamos focar aqui. Sempre quando alguém manda uma mensagem que não conhece o meu perfil, a gente vai ter 2 casos. A gente vai ter o caso da pessoa que vai ter consumido o meu conteúdo, vai ter se identificado com alguma coisa e vai ter algum interesse em aprender alguma coisa, certo? Ponto final. A gente tem um segundo caso, uma pessoa que nunca consumiu nada, simplesmente abriu uma live, viu que eu falo sobre currículo, viu que eu falo sobre network, viu que eu falo sobre entrevista, e ela quer uma ajuda sobre currículo. E ela já chega me pedindo de cara essa ajuda. Então, de primeiro momento, essa pessoa ela tá com interesse em alguma coisa que eu tenho. E qual que é o meu interesse? Eu tenho um perfil onde o que movimenta ele são pessoas. O meu interesse é em estar impactando sempre mais pessoas com as minhas ideias. Então tem um interesse mútuo entre as duas partes. Então se a gente falar que em primeiro sinal, assim, em primeira instância, não tem um interesse, é hipocrisia. É a mesma coisa. Outras páginas, quando entram em contato com a minha, em primeiro momento, eu gosto de ser bem direto aqui, eu não gosto de mimimi, vocês sabem muito bem disso. Em primeiro momento, o que gera interesse nelas é a quantidade de seguidor que tem aqui. A pessoa olha lá, 24 mil seguidores. Ah, ele pode me ajudar de alguma forma a divulgar meu trabalho, fazer isso, fazer aquilo. E isso é notório.
A minha parte de interesse, eu olho lá o perfil da pessoa, vejo qual que é o nicho da pessoa e o que ela pode agregar ao meu público. Interesse é uma coisa absolutamente normal, mas aí que está uma coisa bem primordial para ambas as partes. Ambas as partes precisam ser interessantes também, não só interesseiras. Quando a gente tem um interesse mútuo e também a troca mútua, não adianta só eu ceder conhecimento para vocês e vocês não compartilhar a live, por exemplo, não apertar no coraçãozinho, vocês não estão praticamente retribuindo toda a ação que eu estou tendo. É a mesma coisa quando a gente vê bastante blogueira, né? Imagina essas blogueiras famosas aí. O que movimenta o perfil delas são pessoas. Outras páginas, outras empresas se conectam aos perfis delas, oferecendo coisas, dinheiro, qualquer coisa que seja, para que ela divulgue o trabalho dela para aquelas pessoas que estão ali seguindo tudo que ela fala. Vocês concordam comigo? Então, qual que é o interessante de vocês aprenderem a fazer network? Primeiro, vocês têm que não só serem interesseiros, mas serem interessantes. Tudo que move a nossa profissão, ela praticamente tem um nome. Aqui, ó. Esse já tem um nome aqui, ó. Radiologia. Qual que é a coisa em comum que todos nós temos aqui? É a radiologia. Se toda vez que alguém manda mensagem comigo, para mim, com alguma pergunta bem precisa e específica sobre a radiologia, eu já paro, dou uma atenção melhor, falo, interessante. Essa pessoa ela estudou alguma coisa, eu posso aprender alguma coisa com ela. Agora, quando a pessoa simplesmente me manda assim, responde aqui um quiz para mim da minha escola, que eu já recebi isso um monte de vezes e sinceramente eu excluo. Eu excluo. Por quê? Primeiro, a pessoa não manda nenhum bom dia, boa tarde, boa noite. Já chegou, tem um trabalho da minha escola, responde aqui este questionário no Google Forms. Eu, sinceramente, eu tenho muito mais coisa que fazer. Por exemplo, é um tempo que eu perco. Eu já perdi muito esse tempo fazendo isso para um monte de gente. Eu poderia estar fazendo uma live falando com mais pessoas e estar ajudando mais pessoas dentro de um assunto que aquela pessoa está me pedindo. Ela poderia fazer, por exemplo, network dentro da sala dela e fazer com que cada um dos alunos respondam umas perguntas do outro. Simplesmente isso. Dentro de um grupo de WhatsApp, as opções são inúmeras. Network é uma coisa bem simples de fazer. É uma coisa bem simples. Porém, o que vocês têm que entender é que o que move o network é o nosso primeiro tópico dessa live de hoje. É o conhecimento. Ninguém vai querer se conectar com pessoas que, por exemplo, manjam menos da profissão que ela. Eu, por exemplo, sempre tento me conectar com pessoas que sabem bem mais do que eu. E ó que eu não sei quase nada, hein? Acabou o desenho. Acabou o desenho? Dá oi aqui, ó. Vem cá, dá oi. Oi. Fala, tudo bem? Tudo bem? Pera aí, gente. Deixa eu levar ele pra lá. Vem cá. Acabou o desenho. A mamãe põe, vem cá. Pronto, resolvido. Ao vivo dá essas coisas, né? Aí, continuando aqui, gente. Continuando, deixa eu tomar uma água pra retomar as ideias. Ó, lembrando, quem quiser contribuir com selos aqui, é só apertar aqui embaixo, manda, eu acho que é um valor fixo, se eu não me engano aí é R$4,90, alguma coisa assim. Gente, isso dá um ânimo do caramba quando eu vejo que vocês estão retribuindo o meu trabalho. Mas enfim, manda quem quer, se puder, ajuda bastante. Continuando aqui, ó, falei sobre preparo e conhecimento, estou falando sobre network e como que o conhecimento se aplica muito bem ao network. Quando vocês buscam cada vez mais conhecimento, vocês têm assunto para trocar com as pessoas. Exemplo, vocês estão dentro da casa de vocês. A maioria aqui eu tenho certeza que deve ser casado. Se a gente não busca durante a nossa semana o tempo que a gente fica ausente aí da nossa esposa, do nosso marido, a gente fica sem assunto para conversar com eles. E às vezes os assuntos que a gente quer conversar é alguma reclamação, alguma fofoca do trabalho, e essas coisas acabam saturando o casamento. Então, como vocês têm assuntos interessantes para conversar com a pessoa, a vida, ela torna-se mais produtiva, ela torna-se mais saudável. Isso é bem fácil de vocês entenderem. Por exemplo, hoje, o dia de hoje, eu passei praticamente o dia todo estudando. Eu comprei um curso aí de desenvolvimento pessoal, eu passei o dia todo estudando esse curso.
A minha esposa, ela tem uma profissão também, ela é consultora de imagem, ela passou o dia inteiro estudando sobre a profissão dela. Porque nós dois temos mentalidades daquilo que a gente quer. E no final do dia, quando a gente termina aqui as nossas obrigações, a gente tem assuntos interessantes para conversar. Por exemplo, a profissão dela é muito interessante, essa de consultoria de moda. Todas as meninas aí, pesquisem mais sobre o assunto que vocês vão amar, eu tenho certeza. Ela me fala algumas coisas dessa profissão dela que eu fico praticamente assim, maravilhado. Mas enfim, vamos para o nosso terceiro ponto aqui crucial. Vocês entenderam os outros dois? Alguma dificuldade sobre conhecimento, adquirir conhecimento, sobre o networking? Estou escrevendo aqui o nosso terceiro aqui. Chegou agora, chegou cedo. Bem-vinda aí, Rayane. Você não perdeu muita coisa. Depois você volta no comecinho dessa live, assiste de novo que eu vou deixar salvo, tá? Aí continuando aqui, falei sobre conhecimento, falei sobre o network. Aí sobre a parte do conhecimento, o que é muito importante vocês entenderem. Cada pessoa é de um jeito, certo? Cada pessoa tem uma forma de pensar, uma forma de agir, tem um sistema fisiológico diferente, tem um funcionamento do corpo diferente. O que vocês precisam entender é o seguinte: eu vejo muitas dúvidas e muitas frases feitinhas para explicar essas dúvidas. Tafarel, quanto tempo eu devo estudar por dia? Gente, isso aí eu acho que é pessoal de você. Você tem que saber, se você é uma pessoa que você pega um livro, você lê 30 minutos e você consegue aprender alguma coisa, beleza, tá ótimo. Agora tem muitas pessoas que vão ler todos os dias 2 horas desse mesmo livro e não vão entender praticamente nada. Então o que você tem que definir na sua vida? Se eu tô lendo todo dia 3 horas um livro e não tô entendendo nada, se eu tô vendo todo dia 3 horas uma videoaula, 3 horas de conteúdo sobre radiologia e não tô aprendendo nada, é óbvio que você vai ter que doar mais seu tempo. Tem pessoas que vão dedicar aí somente 1 hora, 30 minutos, 15 minutos do seu dia aprendendo alguma coisa. Chegar no final da semana, a produtividade dela vai ser aqui no alto. Eu já tenho muita dificuldade. Eu preciso assistir uma coisa, assistir ela de novo, ler uma coisa, ler ela de novo, até a hora que aquela coisa se fixe na minha cabeça. E eu preciso estar sempre aqui, ó, anotando, fazendo algumas frescurinhas aqui na folha, colocando, por exemplo, aqueles post-it. Eu tenho um monte de post-it aqui. Todos os meus livros são cobertos de post-its. E às vezes os caras falam, pô, mas isso aí é coisa de mulherzinha. Cada um arruma o seu jeito, a sua forma de estudar. Eu gosto muito de estudar dessa forma. Colocando marcações no meu livro, colocando coisas que me façam entender melhor. O Vinícius comprou um selo aí também. Vinícius, brigadão, cara, brigadão. Se vocês tiverem alguma pergunta aí, assim que vocês compram um selo, se vocês perceberem, o coraçãozinho de vocês mudam. Toda vez que vocês apertam aqui no coração também, eles aparecem de uma forma diferente, laranja, verde, sei lá. E eu consigo ver com mais clareza aí as perguntas de vocês, que elas ficam fixadas aqui pra mim. Então é só mandar que eu respondo aí, tá bom? Aí continuando, a gente já tem uma noção que a gente tem que ir atrás de conhecimento e que se eu tenho alguma dificuldade eu tenho que doar bem mais do meu tempo do que uma pessoa que vai ler 30 minutos e vai ter muito mais êxito do que eu. Esse foi o meu caso. Eu tinha sempre que estar lendo, vendo, até a hora que aquela porra daquela informação entrasse na minha cabeça de vez. E é muito difícil isso, é muito difícil. Hoje eu passei o dia inteiro estudando o curso que eu comprei. Tinha vídeo, através de videoaula esse curso, tinha vídeo que eu precisava ver 2, 3 vezes anotando para que eu entendesse tudo que a pessoa estava falando. E é um curso ótimo, Eu fiz um investimento bem pesado nesse curso e só de hoje eu já consegui colher frutos, informações que hoje já me animaram a estar aqui nessa live, por exemplo. Então, quando vocês buscam conhecimento e aquele conhecimento de verdade começa a ser aplicado na vida de vocês, vocês se sentem realizados. Então, vocês têm que definir. Se vocês demoram mais tempo para aprender, é lógico que vocês vão ter que empregar mais tempo ali. Se você tem mais dificuldade, 30 minutos não vai ser o suficiente. Eu praticamente passo meu dia inteiro estudando.
meu dia inteiro estudando. O Denilson é prova disso. Tem dia que eu e o Denilson aí tá até altas horas da noite trocando ideias sobre, principalmente um assunto que eu ando me interessando muito, essa questão de comportamento, inteligência emocional, que é o nosso próximo tópico, que é a parte das competências emocionais. Quando a gente começa a se conhecer melhor, a gente começa a ter resultados mais diferentes. Por exemplo, lembra que eu falei lá no começo da live, eu vou até fixar essa pergunta aqui da Rayane. Rayane, você chegou agora, mas isso se encaixa bem aqui em tudo que eu tô falando. Se vocês lembrarem que eu falei lá no comecinho da nossa live sobre a questão que eu tinha família, que não apoiava muito. Cara, eu escutei de tios meus, de verdade, coisas que na época eu cheguei até a ficar com depressão na época, falando bem sinceramente, bem abertamente pra vocês. Que eu ia ser nóia, que eu ia ser bandido. A minha mãe, após a separação com meu pai, ela entrou em crise de depressão, a gente precisou ficar na casa de parentes. É uma coisa que mexeu bastante comigo naquela época. Mas a gente tem que entender que todas essas coisas ruins que acontecem na nossa vida, elas acontecem para moldar a gente e preparar a gente para o futuro. Então lá no meu futuro, na parte que eu já estava mais adulto, eu estava bem mais preparado para tomar porrada no meio da cara, para lidar com as pessoas, do que se eu não tivesse passado por essas coisas dentro da minha família. Ontem à noite, uma pessoa me chamou para conversar a respeito do estágio dela. Ela falou pra mim o seguinte, ela falou que dentro do estágio, eu cheguei até a comentar na live de ontem sobre estágio. Dentro do estágio ela tinha sofrido assédio, aí ela saiu do estágio, certo? Saiu, depois ela tentou arrumar um novo estágio porque descobriu que a pessoa que assediou ela foi mandada embora ou saiu, não sei agora ao certo que eu não entrei em detalhes. Mas na segunda vez que ela estava fazendo estágio, que é na época atual, ela estava sofrendo algum tipo de assédio também, de outra funcionária, mas no caso, dessa vez mulher. Ela, por exemplo, botava a culpa nela, que ela estava quebrando os equipamentos, ela não deixava ela acompanhar os exames de mamografia, uma série de coisas bem dramáticas, bem tristes, bem frustrantes. E o que vocês acham que eu indiquei para ela? Coloquem aqui, ó. Qual que vocês acham que foi o meu conselho para ela? Tem mais uma pessoa que comprou o selo aqui. Foi o Alex Assini, o Dr. Alex. Eu trabalhei com o Dr. Alex lá no Hospital Vitória. Obrigado, doutor. Obrigado aí por estar acompanhando também. A minha atitude foi a seguinte de falar pra ela, gente. Eu falei pra ela uma coisa bem pesada. Falei, sai desse estágio. Você não nasceu grudada nele? Sai desse estágio. Gente, se vocês estão num ambiente que não tá fazendo bem pra vocês, sai desse lugar. É simples. Exemplo, se eu tava na minha família com pessoas que estavam me assediando também, falando que ia ser bandido, que minhas irmãs iam ser, desculpa a palavra, elas iam ser puta, elas iam trabalhar na zona, porque minha mãe não tava legal, minha família tava toda desestruturada, qual que foi a nossa condição? Foi sair da casa dos meus tios e se virar. Se um local não tá fazendo bem pra você e você continua nesse local, você tá pedindo pra sofrer, você tá pedindo pra apanhar, você tá pedindo pra ficar naquela situação que vai cada vez mais consumir todas as coisas boas que tem dentro de vocês. Então, a dica que eu dei pra ela foi basicamente essa, sai desse estágio. A escolha no final vai ser dela. Aí uma pessoa perguntou aí, e se enquadra, foi eu acho que a Laiane. Ela perguntou... como conseguir... Ah, aqui, achei. Por que é tão difícil conseguir um estágio remunerado? Gente, pensem comigo. Por que é tão difícil conseguir um estágio remunerado? Porque a maioria das profissões da área da saúde, elas não têm estágio remunerado. Então, logo, vai ser poucas vagas para estágio remunerado. É a mesma coisa que é difícil conseguir emprego na área, mas não é impossível. O que precisa é vocês pesquisarem e a vaga para um estágio remunerado, ela existe. E quando ela existe, você precisa se preparar, como eu estou ensinando vocês aqui, cada ponto, para que vocês tenham resultados melhores, para mandar melhor, mandar bem na entrevista, por exemplo, porque se a vaga para estágio é difícil de aparecer e quando aparece você sabe que vai ter uma seleção, logo você vai precisar ser uma pessoa muito mais diferenciada do que aquelas outras que estão ali. Que se existe a chance de ter uma vaga de estágio remunerado, não vai ser 10 vagas, vai ser uma.
E é nessa hora que você tem que se preparar. Aí você tem que lembrar, ó, conhecimento, acordar cedo, estudar, não ficar se limitando. Ah, mas eu não tenho tempo, que é o que vocês mais falam, né? Eu não tenho tempo, eu trabalho, eu tenho família. Gente, eu passei madrugadas e madrugadas estudando. A minha esposa, que viveu comigo essa época, ela lembra muito bem que tinha dia que era 2, 3, 4 horas da manhã, eu tava na mesa, praticamente dormindo com a cara no livro, e quando no outro dia eu ia trabalhar cedo. Mas isso foi constância. Era todos os dias eu fazendo a mesma coisa. Por exemplo, vocês querem um exemplo de como você ser constante, que nem o Denilson sempre fala aí, ó. Constância, ousadia, perseverança. Sempre ser constante dá resultado? Eu sei que eu não sou nenhum expert em radiologia. Eu sei disso, isso tá notório para mim. Mas eu tenho constância. Desde que eu comecei esse perfil aqui, são todos os dias que eu faço posts. São todos os dias que eu produzo conteúdo. Praticamente todas as semanas, em momentos alternados, eu tava ali fazendo lives. Então é óbvio que isso vai acontecer o quê? O meu perfil ele tende a crescer. O que era que eu estava falando lá para 500 pessoas. Aí para vocês entenderem da parte de competência emocional, como que vocês têm que pegar a cabecinha de vocês e deixar ela praticamente filtrada. Você filtra somente as coisas boas que você escuta, não as coisas ruins. Quando eu comecei esse perfil, eu já trabalhava na área, trabalhava em 2 empresas. E vocês acham que eu escutava profissionais que trabalhavam comigo me estimulando? Muito pelo contrário. A gente escuta, olha lá o blogueirinho, olha lá o cara lá só faz merda no serviço e tá querendo ensinar as pessoas. A gente escuta bastante coisa, porque, como eu disse no começo dessa live, gente, a gente tem pessoas que estão aqui no mesmo nível que nós. Quando a gente começa a sair um pouquinho dessa linha, essas pessoas que estão aqui, elas vão começar a olhar pra cima e falar, peraí, ó, ele tá se afastando da gente, ele tá sendo diferente. E isso gera medo nas pessoas. Isso gera medo nas pessoas e em você também. O seu medo aqui que tá se afastando peraí, o que a pessoa que tá ali embaixo vai falar de mim? Ah, ela vai falar que eu só faço merda no serviço e que eu tô tentando ensinar as pessoas. Ah, ela vai falar que eu tô querendo virar blogueirinho. Tem várias situações. O que a gente precisa definir é aquilo que a gente quer, porque as pessoas elas vão julgar você estando aqui em cima ou estando aqui embaixo. As pessoas vão falar mal de vocês. As pessoas vão desanimar vocês, mas quem precisa ter definido na cabeça o que quer são vocês. É aí onde entra a parte de vocês alimentar as suas competências emocionais. Como que a gente faz isso? Livros, cursos, vídeos, tem várias pessoas que falam sobre isso na internet. Vocês pegam, por exemplo, o Wendel Carvalho, ele tem vários milhões de seguidores, ele faz várias lives. Você pega o Wendel Carvalho, Ícaro de Carvalho, você pega o Pablo Marcal, são pessoas que vocês deveriam seguir para mudar a cabecinha de vocês. Eles vendem cursos também? Vendem cursos de 1.000, 2.000, 3.000, mas se vocês pegarem só para assistir os conteúdos gratuitos, vocês já vão conseguir mudar muita coisa aqui na cabecinha de vocês. O Denilson fala bastante sobre isso também, um cara da radiologia que conhece a nossa vivência. Comece a acompanhar ele. Já colocou aí a Renata aí, qual que é o perfil dele? Mestre_DSA. Segue ele, vocês vão aprender muita coisa. Se a gente não moldar a nossa mente para preparar a nossa mente para situações que não estão no nosso controle, aí a gente entra agora no momento de estresse, que é a entrevista. Antes da entrevista tem que ter elaboração de currículo, mas eu falo disso mais para frente. Mas se a gente não se preparar para uma entrevista, para perguntas que vão fazer para a gente, perguntas que vão mexer ali com o nosso íntimo, vão mexer com as nossas emoções, a gente vai ir mal nessas perguntas. A gente vai ir mal, consequentemente, nessa entrevista. Aí quando você sai dessa entrevista, você vai terceirizar a sua culpa. Você vai botar a culpa na empresa que não dá chance para a pessoa que não tem experiência. E como que dão oportunidade para quem não tem experiência? Dão oportunidade sim, mas você precisa mostrar alguma coisa diferenciada, porque o conhecimento você tem. Primeiro passo, adquirir conhecimento. Segundo passo, ter uma rede boa de relacionamento. Alimentar as suas relações, alimentar as pessoas que convivem ali com você, encher a sua cabecinha oca de ideias boas, não de ideias de Facebook, dizendo que a profissão é uma bosta, dizendo que a profissão é uma merda, que o conselho não faz nada, a minha medicina, e sei lá o que. Isso não vai mudar em porcaria nenhuma, porque essas coisas externas vão continuar e a sua vida vai continuar uma bosta sem você conseguir atingir as coisas que vocês querem. Eu acho que isso aí tá mais que claro. Então façam isso.
É o nosso quarto passo. Eu vou escrever aqui para vocês. Espero que vocês estejam gostando aí da minha livinha. Gente, é só borracha agora, só borrachada. Sem dó. Eu não tenho dó de vocês, não. Nosso quarto tópico, currículo. Gente, isso é muito importante. Eu recebi uma mensagem antes de eu começar essa live, dizendo assim, tem alguma fórmula mágica, mais ou menos a pergunta, tem alguma fórmula mágica para eu conseguir a minha primeira oportunidade? Já tenho 7 anos de formada. Aí eu faço essa pergunta para essa pessoa que eu não sei se ela está aqui agora, sinceramente, não sei se ela está aqui agora, porque a maioria das pessoas, eu vou até fazer uma live com a Cris, lá do Rio de Janeiro, que é uma seguidora aqui, ela não tem página, não tem nada, mas ela me sugeriu isso, eu achei super legal a live dela, então a gente vai bater o papo. A maioria das pessoas, vocês inclusive que estão aqui, pedem indicações de coisas. Aí me indica como fazer um currículo, me indica material para estudar, me indica o nome do livro, mas vocês pedem coisas e não seguem essas coisas que vocês pedem. Vocês não seguem porcaria nenhuma das coisas, das ferramentas que vocês pedem. Vocês não seguem. Então, para que vocês pedem? Vocês estão gastando o tempo de vocês e, sinceramente, o meu, o do Denilson, o de outros colegas que poderiam estar ajudando pessoas que realmente querem ajuda. Aí, sobre currículo. Gente, vocês fizeram um curso técnico. Vocês ficaram 440 horas ou mais dentro de um hospital. Aí, vocês ficam dentro de um hospital. Vocês não sabem equipamento que vocês trabalharam, tecnologia que vocês trabalharam. Muitas pessoas eu pergunto, qual que foi o aparelho que você trabalhou? Eu não sei, não lembro. Era CR ou DR? Não sei, não lembro. Porra, fica difícil assim. Como que você vai chegar numa entrevista e vai explicar, por exemplo, para um médico radiologista, que geralmente os médicos têm vários serviços de radiologia, os médicos conhecem os equipamentos, porque eles investem a grana deles nesses equipamentos que custam 500, 1 milhão, 2 milhões, e você não sabe nem a tecnologia que você está manuseando. Então é o primeiro ponto para você parar e pensar. Se você não sabe as coisas que vocês estão fazendo, volta aí 10 casas, procura um estágio novamente e faz as coisas direito, como eu disse que eu fiz no começo da minha jornada. Eu percebi que durante o meu estágio eu não aproveitei porcaria nenhuma, não prestei atenção em nada, só estava mais interessada no reloginho correndo, ó. O reloginho estava correndo. O tempo de estágio. Olhava lá, mano, falta 4 horas para eu ir embora. Acabei de chegar. Falta 4 horas para eu ir embora. Falta 3, falta 2, falta 1. Fui embora. Outro dia a mesma coisa, Era sempre uma contagem regressiva para mim. No meu segundo estágio, na hora que eu precisei buscar conhecimento, eu já fiz tudo diferente. Eu não contava as horas. Eu pedia para me deixarem ali mais para que eu aprendesse mais. Vocês estão percebendo a diferença? Vocês põem empecilho em tudo. Mas e se eu fizer um estágio voluntário e o dosímetro? E isso? E a folha de hora? Mano, vocês arrumam desculpa em tudo, caramba. Vocês arrumam desculpa em coisas que não precisa arrumar desculpa. Coisas que são simples de resolver. Então pare de arrumar a porra da desculpa. Façam as coisas que precisam ser feitas. Vocês só vão conseguir ter êxito, ter uma experiência, se vocês colocarem a mão na massa. Se vocês se dedicarem a entender o que vocês estão fazendo. Entendam o que vocês estão fazendo. Tem um perfil aí, indico muito vocês seguirem, ele tá aí na live. Chama radiologia.curiosidade. Ele fala muito disso, de você conhecer as coisas básicas para depois dominar as coisas mais complicadas. Entenderam essa parte? Conhecer as coisas básicas para depois conhecer as mais complicadas. Mas o que acontece na maioria dos casos? Vocês não conhecem as coisas básicas, querem avançar para as complicadas e acabam não entendendo porcaria nenhuma. Vocês não sabem nem uma coisa nem outra e depois falam que o mercado de trabalho é difícil, que não dão oportunidade, porque vocês não sabem nem o que pesquisar. Aí vocês têm inúmeras aulas, inúmeros cursos, inúmeros eventos, inúmeras palestras de baixíssimos valores, às vezes gratuitas, que vocês não participam e fica aí só reclamando na internet. Então busquem conhecimento, busquem entender os equipamentos que vocês trabalham. Tudo isso vai entrar no currículo seu. Currículo é um lugar para você colocar, eu até anotei aqui para vocês aqui, ó.
Terceiro passo, competências emocionais. Competências emocionais são chamadas de soft skills. Competências técnicas, que é tudo que você deve aprender no seu estágio, são hard skills. São coisas que as empresas cobram muito. Hard skills você não põe no seu currículo. Você põe os soft skills, que são as competências técnicas. Deixa eu ver se eu não falei bosta. Aliás, você põe o hard skills, que são as competências técnicas. O soft são as competências emocionais. Isso tem que estar bem claro aí na cabeça de vocês. Os soft skills, quem vai avaliar vai ser o RH. Ele vai avaliar os seus comportamentos, como que você é. Quando vocês entram, por exemplo, no LinkedIn, todo mundo aqui conhece o LinkedIn? Coloca aqui no chatzinho para mim. Todos conhecem o LinkedIn? LinkedIn, a gente vai ter lá vários testes, todos online. Entre esses testes, a gente tem um teste comportamental. Nesse teste, ele praticamente vai traçar um perfil sobre quem você é. E quando a gente pega empresas, a empresa ela vai definir o seguinte. A gente tem uma vaga X que a gente precisa de um perfil X. Por exemplo, se você tem um perfil de pessoa líder, daquela que carrega a equipe nas costas, chama sempre o problema para si, às vezes pode ser que a empresa não esteja precisando de um perfil desse. Ela precise de outro tipo de perfil. Grossamente, para vocês entenderem. Todo mundo tem um perfil pessoal. Todo mundo tem um perfil pessoal. Eu, por exemplo, eu sou bem dinâmico, bem agitado. Eu chego no plantão, eu já quero resolver tudo, já quero fazer tudo. Tem gente que é um pouquinho mais lenta. Ela chega no plantão, primeiro ela vai olhar, vai analisar, vai pensar no que tem que ser feito. Tem vários tipos de pessoas. Então a empresa vai definir o seu tipo de pessoa para fazer a contratação. E às vezes você toma um não em uma entrevista, você pensa, ai meu Deus, eu não passo em entrevista nenhuma. É que o seu perfil ainda não se adequou a daquela empresa que você estava naquela hora. Mas vocês têm que se moldar para as entrevistas e aprender a, por exemplo, responder alguns tipos de perguntas, que eu já vou falar daqui a pouco, que é o nosso último tópico. Aí continuando sobre currículo. Eu tenho vários vídeos. Eu vou repetir de novo, vários vídeos no YouTube, salvos aqui no Instagram, ensinando vocês a montar o currículo de vocês passo a passo. Primeiro vocês começam lá com as suas informações pessoais, que precisa ter lá o seu nome, dados pessoais como endereço, CEP, telefone, e-mail. Seu objetivo profissional, sempre a área de interesse. A sua área de interesse, você tem a formação de técnico, a sua área é técnica em radiologia. Você tem a formação de tecnólogo em radiologia. Ponto. Recebi uma pergunta antes de começar essa live. Eu gravo todas as perguntas, eu tenho uma memória praticamente fotográfica, lembro de tudo aquilo que eu leio, que eu vejo. A pessoa me perguntou assim, ó, fiz estágio na odontologia. Como que eu faço para conseguir um emprego agora? Então a pessoa ela já adquiriu competências técnicas. Ela fez um estágio na odonto. Raio-X odontológico. Como que ela tem que mandar o objetivo do currículo dela? Objetivo técnico em radiologia odontológica, não médica. E ela tem que focar toda a experiência dela em cima dessa capacidade que ela tem dentro do raio-x odontológico. Agora vem o ó do borogodó. Vem o pulo do gato. Aí a pessoa fez estágio na radiologia odontológica. Aí ela não consegue descrever isso no currículo. Por exemplo, por eu ter estudado já em curso técnico, tecnólogo, eu sei algumas coisinhas de odonto. Odonto a gente tem lá o cone beam, a gente tem o aparelho que faz as periapicais. Ela vai ter que praticamente descrever essas formações. Essas capacitações, são capacidades técnicas que ela tem. Então ela vai montar um tópico do currículo dela lá, chamado habilidades profissionais, por exemplo, e colocar, atuei com raio-x odontológico, periapical, fazia exames de tomografia no cone beam, marca tal, aparelho tal, sistema de revelação era manual, era convencional, era DR, era CR. Vocês estão entendendo mais ou menos? Esse é mais ou menos o fluxo. Qual que era o tipo de paciente que eu atendia? Eu atendia pacientes ambulatoriais que já vinham para fazer o exame. Quando você põe essa palavra ambulatorial, a empresa já entende que você atende um público mais específico. Quando você põe exames de pronto-socorro, por exemplo, já é outro tipo de exame. Exames de trauma já é outro tipo de exame. Então você tem que se adequar à vaga.
Entenderam bem essa parte? Experiência profissional. Ah, mas eu não tenho experiência, eu fiz estágio. Gente, basta vocês saberem colocar isso no currículo. Se você fez estágio, também é um tipo de experiência. Você precisa colocar lá o tópico, experiência profissional, o local que você fez o estágio, a função, técnica em radiologia odontológica. Essa é a função que você exercia lá. Embaixo você põe de tal data a tal data, abre um parênteses, estágio. É simplesmente isso. Não tem nenhum bicho de sete cabeças. Mas o que eu costumo ver bastante, ó, por exemplo, vamos fazer uma analogia com esse livro. Qual que é a palavra que mais está em destaque aqui para vocês? Coloca aqui no chatzinho. Do livro aqui, qual que é a palavra que está mais em destaque para vocês? Coloquem no chatzinho aqui, gente. Do livrinho aqui, ó. Qual que é a palavra que está mais em destaque? A Cris colocou aí, ó. Radiologia, radiologia. Então imagina que isso aqui é o currículo de vocês. E esse aqui é o currículo. Aí vocês colocam aqui, ó. Estágio. Como se fosse essa fonte azul. Praticamente com esse neon aqui aceso. O recrutador, ele vai bater o olho no seu currículo. Ele não vai ler o resto. Ele vai ler o estágio. Vai deixar de lado. Simplesmente assim. Agora se eu coloco aqui, ó, por exemplo, deixa eu ver umas anotações aqui. Pode ser desse, eu vou estragar meu livro para ajudar vocês. Eu vou estragar meu livro. Olha como vocês são. Ó, imaginem que essa folha aqui, ó, essa folha tá tudo escrito do mesmo jeito. O que você força a pessoa? Você força a pessoa a ler todas as informações para chegar no final. Imagina que tudo isso aqui, ó, é seu nome, seus dados pessoais, seu objetivo, suas capacitações, sua experiência profissional. E no final você descreveu aqui, ó, estágio. Você fez a pessoa ler tudo aquela bagagem que você adquiriu, tudo que você tem, para no final ela ver. Foi em estágio. Mas a pessoa ela vai ficar tão, assim, instigada a conversar melhor com você, que ela vai te chamar para uma conversa. Ela vai chamar você para uma conversa. E quando chegar nessa conversa, vai ser onde que você vai descrever a sua experiência. Aí, qual que é a sua experiência? Aí, a maioria das pessoas, a maioria de vocês, se sentem inseguros. Aí fala assim, mas foi tudo estágio. Foi tudo estágio. Já começa assim a linha de raciocínio de vocês. Mas foi tudo em estágio que eu aprendi, viu? Eu fiz raio-x, eu fiz tomo, centro cirúrgico, exame no leito. Mas foi tudo em estágio. Vocês ficam o tempo todo. Foi tudo em estágio. Qual que é a abordagem certa para vocês terem? Vocês descrevem, por exemplo, eu. Como que eu costumo descrever quando me perguntam na entrevista? Ela pergunta assim, quais que são as coisas que você trabalha? Alguma pergunta desse gênero. Eu falo, hoje eu atuo com raio-x convencional, eu atuo nas plataformas CR e DR. No CR eu trabalho em um aparelho da Carestream, que é da Kodak. O DR é um aparelho da Siemens. O aparelho é o Iconos RX200. Eu trabalho em outro DR também, que é praticamente para fazer leitos. O nome desse aparelho é o Mira. Só para vocês entenderem mais ou menos. Tô fazendo um resumo. Os pacientes que são atendidos onde eu trabalho são pacientes de baixa, média ou alta complexidade, são pacientes de UTI, pacientes de pronto-socorro. Lá a gente é referência em trauma, então vem bastante paciente politraumatizado. O raio-x que a gente trabalha lá, ele é telecomandado, ele é fixo. Vocês têm que ir desenrolando uma conversa. Agora, se vocês não sabem falar isso, fica o tempo todo, foi estágio. O que vocês mostram para a pessoa que está entrevistando vocês? Primeiro, que vocês são mega inseguros. Vocês não têm segurança nenhuma, principalmente das coisas que vocês sabem. Vocês precisam demonstrar essa segurança para quem está conversando com vocês e principalmente para o empregador que vai enfiar um aparelho de R$1 milhão na mão de vocês. Se vocês não demonstrarem essa segurança, eu duvido muito que vocês sejam contratados. É a mesma coisa, imagina que vocês têm um negócio. E esse negócio eu vou definir como a casa de vocês, certo? Vocês têm uma casa, onde nessa casa vocês investem todo mês ali em alimentação, em melhoria ali da estrutura interna. Vocês investem na casa de vocês. Aí você é casada, você é casado. Aí eu vou usar eu como exemplo aqui, ó. Eu sou casado.
tô precisando de uma pessoa para me ajudar com a limpeza da minha casa. Eu vou precisar chamar pessoas para trabalhar para mim, grossamente falando. Como que vai funcionar essa seleção? Primeira coisa, eu vou ter que ter confiança que a pessoa sabe limpar, primeiramente. Tem que ter confiança que a pessoa sabe limpar. Porque, por exemplo, vamos supor que a pessoa cobre aí R$200 para limpar a minha casa. Ela fala que vai demorar aí das 8 às 5 horas e ela não faça o serviço direito. Isso aí é um dinheiro que eu estou gastando ali também. O empresário é mais ou menos a mesma coisa. Ele vai investir aí em você todo mês. Não é só R$2.500, que é o piso salarial. Não é só R$3.000. Porque, não sei se vocês sabem, quando vocês são contratados por qualquer empresa, tem impostos que vão em cima. Então, um funcionário que custa R$3.500, ele vai custar no final R$7.000, porque tem impostos ali. Então, eu não posso contratar uma pessoa que não saiba o que vai fazer. Uma pessoa que fez estágio de 440 horas e não sabe descrever para mim as coisas que ela fazia durante o estágio. O estágio, ele é uma experiência. Eu gosto de usar bastante como exemplo na minha mentoria o seguinte: eu trabalho desde que praticamente que eu tô na área, na mesma empresa. Vai fazer 8 anos, se eu não me engano, que eu tô no Oswaldo Cruz, que é aqui em São Paulo. Esse hospital a gente é terceirizado. Como a gente é terceirizado, eu não tenho contrato CLT na minha carteira. Isso é uma experiência? Lógico que é. Aí a maioria de vocês fica falando, mas a empresa pede registro em carteira. Gente, eu não tenho registro em carteira. Eu não tenho registro de carteira. Eu sou PJ nessa empresa que eu tô falando. E eu entrei há 4, 5 meses numa empresa que eu sou CLT. E eu coloquei no meu currículo somente essa última experiência que eu tenho. E a outra que eu saí em setembro, que eu também era CLT. Mas vamos supor que eu trabalhe somente nessa empresa que eu estou hoje. Que eu sou PJ. Chegar lá na entrevista eu tenho que falar, eu sou PJ, a gente é sócio de uma empresa. Mas eu falo isso no final, que eu descrevi toda a minha experiência, tá entendendo? Então, primeiro vocês descrevem tudo aquilo que vocês sabem, para chegar no final e falar, tudo isso eu aprendi dentro do estágio. Eu me garanto, você tem que falar de uma forma, primeiramente, humilde, né? Humilde, com muita humildade, sem ser soberbo. Eu me garanto dentro do plantão, eu estou sempre disposto a aprender mais, mas todas as informações que eu aprendi até hoje, eu já consigo tocar tranquilamente um plantão. É lógico que eu vou aprender mais com a equipe, ver a rotina do hospital, mas eu preciso de uma oportunidade para estar mostrando um pouquinho mais sobre tudo aquilo que eu sei. Vocês precisam aprender a conversar. Acho que isso aí é o básico. Aprender a conversar. E a gente só aprende a conversar conversando com outras pessoas também. Não precisa ser diretamente numa entrevista. Treine. Treine, gente. Se vocês jogarem agora, vocês, todos que estão aqui, joguem lá no YouTube. Sou Radiologia. Estão até começando aí. Desçam tudo. Tem mais de 190 vídeos. Desçam tudo. Vai no primeiro. Meu, dá vergonha de você ver o primeiro vídeo que eu fiz ali. Dá vergonha. Eu tô falando bem baixinho. Tô todo retraído assim. Não dá pra entender porra nenhuma do que eu falo. Mas eu tive uma atitude em começar a fazer alguma coisa. Eu tive uma atitude em começar a fazer alguma coisa. Eu olhei aquele primeiro vídeo depois de pronto. Falei, não ficou legal. Mas eu vou postar assim mesmo. No segundo vídeo eu já dei uma melhorada. No terceiro eu já melhorei mais. No quarto eu já melhorei um pouquinho mais. No quinto eu já melhorei um pouquinho mais. 2 anos depois eu já consigo ficar mais de 60 minutos aqui trocando ideia. Antes eu não conseguia ficar nem 10 tendo uma linha de raciocínio. Eu começo a maioria das lives. Hoje que eu fiz uma pautinha aqui para integrar um conteúdo mais denso para vocês. Mas na maioria das vezes eu não fazia pauta nenhuma. Começava um assunto e ia até o final. Porque vocês precisam ter um pouquinho mais de desenvoltura nas conversas. Você aprende um pouquinho mais a conversar com as pessoas quando você busca conhecimento. Por isso que eu falei lá, o primeiro tópico é muito importante. Buscar conhecimento. Buscar conhecimento com qualidade. Aplicando todo o conhecimento que vocês buscam. Como que a gente aplica? Põe no papel, escreve. Eu aprendi hoje sobre a circulação. Tava vendo a live lá do Denilson. Eu aprendi sobre a veia ázigos, que ela praticamente distribui sangue para todas as artérias intercostais. Denilson, se eu estiver falando alguma porcaria, eu não anotei nada, tá? Ó, tava só assistindo, mas fala se tá certo. Vocês precisam anotar essas coisas que vocês aprendem. Tudo que vocês assistiram até agora aqui, ó, mais de 60 minutos de live. Mais de 60 minutos de live. Vocês não anotarem uma linha,
Isso aí são informações perdidas. Vocês praticamente ficaram aí 60 minutos da vida de vocês jogando o tempo de vocês no lixo. No lixo. Aí o último tópico que eu queria falar com vocês aqui. Interessante esse, ó. Último tópico. Falei sobre currículo. Agora vamos falar... Falei sobre entrevista também, né? Vamos falar sobre os 5 aqui, ó. Mais preparo. Por que eu defini esse tópico como mais preparo? Se liguem. O tempo todo eu vejo vocês, aqui no geral, praticamente sendo um bando de criança birrenta. Um bando de criança birrenta. Uma criança, eu tenho 3 filhos. Quando um filho quer alguma coisa, o que ele faz? Ele começa a fazer escarcéu, choro, se joga no chão, porque ele quer alguma coisa. E a maioria de vocês, no contexto geral, são tudo assim. Vocês ficam fazendo show, fazendo birra, mas vocês não são mais criança. Eu acho que o passo fundamental para vocês entenderem que a vida só muda quando vocês param, olham e pensam: porra, eu sou adulto, velho. Eu tenho que começar a me portar como um adulto. Eu tenho que começar a ter atitudes de adulto. Por exemplo, eu gosto muito de jogar bola, gosto muito de andar de skate, mas eu tenho uma família para sustentar. Não dá pra eu ficar o dia inteiro jogando bola, o dia inteiro andando de skate. Eu gosto muito de assistir séries. Não dá pra eu ficar o dia inteiro assistindo série e querer ganhar aí 10 mil reais por mês. Ou então ter um emprego dentro da radiologia, ganhar 2.500. Eu preciso ter responsabilidade. Saber que eu sou adulto. E não adianta eu ficar fazendo birra, ir pro Facebook e ficar reclamando da minha profissão, ficar reclamando de outros profissionais, ficar reclamando de outras categorias. Isso são o que eu falei lá no começo, lá, ó. Fatores externos que a gente não tem controle. A gente só tem controle na gente, nas nossas atitudes. O curso que eu tô fazendo, praticamente, cara, foi a melhor compra que eu fiz dos últimos dias. Pessoal, de verdade, foi a melhor compra que eu fiz das últimas décadas. Esse curso, ele já me ensinou, me deu uns tapas na cara de algumas coisas que eu já estava consumindo há um bom tempo, que inclusive o Denilson fala também. A gente é a média das pessoas que a gente convive. Em toda situação, da pior que seja, a gente sempre vai ter a opção de, por exemplo, reclamar ou ter alguma atitude e mudar as coisas que a gente faz. Se você sabe que você está terminando o curso técnico, não busca ter uma forma de você elaborar um bom currículo, aprender a fazer uma entrevista, buscar mais conhecimento, saiba, você vai se lascar, você não vai conseguir arrumar trampo. De verdade, vocês não vão conseguir arrumar trampo. Sinceramente, não vão conseguir arrumar emprego. Vocês podem até dar sorte, tá? Vocês podem até dar sorte. Um ou outro dá uma sortezinha. Mas não adianta vocês, 80 pessoas que estão aqui, achando que as 80 vão ter sorte. Porque não é assim que a banda toca. Não é assim que as coisas funcionam. A vida ela é feita de micro escolhas. Todo dia a gente tem micro decisões de coisas que a gente faz e vão definir um propósito na nossa vida. Todo dia eu escolho se eu vou estudar um pouquinho mais ou se eu vou dormir um pouquinho mais. Todo dia eu escolho se eu vou comer alguma coisa que vai entupir as minhas veias coronárias ou se eu não vou fazer isso. Todo dia eu escolho se eu vou fumar um cigarro, por exemplo, eu sou fumante, ou se eu não vou fumar. A gente tem escolhas e a gente sabe que todas as nossas escolhas, elas vão ter ações no nosso futuro. Por exemplo, eu sei que fumar é errado, que no futuro eu posso me ferrar por isso. Mas isso é uma coisa que eu estou disposto a pagar o preço nesse momento. Agora vocês sabem as coisas que vocês têm que fazer e não fazem, por exemplo? Vocês sabem que todo dia vocês têm que estudar um pouquinho para ter resultado lá no futuro e não estudam? Vocês estão praticamente se matando que nem eu estou me matando aqui com cigarro. Vocês estão entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Parem de ser criança e ficar botando a culpa em coisas que vocês não têm o controle. Eu tenho controle sobre isso, não tenho, gente? Ó, eu tenho controle sobre isso. Isso aqui é um vício. Eu estou até comparando uma coisa assim intangível. Mas, por exemplo, eu tenho controle sobre isso? Tenho. Estudar. Passar as coisas por papel. Ler. Eu tenho controle sobre isso? Isso aqui eu tenho. Isso aqui praticamente já dominou a minha essência. Mas eu tenho uma escolha também. Vocês também têm uma escolha. Eu tenho controle de escutar pessoas que só me põem para baixo? Tenho. É simplesmente eu ignorar essas pessoas. Eu entender que se eu continuar nesse tipo de convívio, eu só vou estar me prejudicando.
Porque daqui 5 anos, essas pessoas que criticam geralmente, às vezes elas podem estar fazendo alguma coisa para subirem de vida e você está muito preocupado, com as coisas que ela está falando de você e ela está fazendo lá o papel dela, tá entendendo? Aí passa 5 anos, essa pessoa ela conseguiu conquistar as coisas dela e você ficou preso em tudo aquilo que ela estava falando para te pôr para baixo. Então vocês têm que decidir as coisas que vocês absorvem. Eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Eu acho que 70 minutos é muito pouco para eu falar sobre primeiro emprego. Sem slide, eu gosto bastante de interagir com slide. Quem participou das minhas outras aulas sabe. E eu queria fazer um convite para todos vocês. Gente, a vida ela é investimento, certo? A mesma forma que eu invisto meu tempo aqui para passar conhecimento, deixando de estar com a minha família, vocês também têm que investir alguma coisa. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí, ó. Só um minutinho, hein? Só um minutinho. Quem não quiser ver, pode sair da live. Que praticamente já acabou. Dia 31 desse mês vai ser uma terça-feira. Terça-feira. Deixa eu achar aqui, peraí. É muita imagem. Eu vou compartilhar uma imagem aqui com vocês. Gente, tem muita coisa no meu celular que parece coisa de louco. É o que eu tô falando, eu estudo praticamente todos os dias. É todo dia colocando conteúdo pra dentro da cachola. E esse conteúdo eu não deixo parar em mim, eu passo tudo pra vocês de volta. Sempre repassando. Comecem a pôr essas coisas em práticas. Estudem as coisas, repassem pro papel. Passem em grupos de estudo. Comece a movimentar esses vários grupos que a gente tem aí de pessoas que estudam também. Eu vejo umas pessoas aí que eu fico muito admirado, que são empenhadas em aprender e repassar as coisas que estão aprendendo. Vocês têm que começar a ser assim também, gente. Começar a ajudar outras pessoas também. Às vezes vocês acham assim, porra, mas eu não sei nada, o que eu posso colaborar? É a mesma coisa, não adianta eu ficar me cobrando que o pouco que eu sei eu deveria guardar comigo, sendo que, tipo, um pensamento bem, como eu posso colocar? Um pensamento que a maioria das pessoas tem. Mas será que vão gostar do meu conteúdo? Eu me cobrava bastante disso. Será que tá bom? Às vezes você olha um conteúdo e você pensa, pô, ficou 10%, esse conteúdo ficou 30%, poderia melhorar, mas esses 30% que ficou pra mim, às vezes é 100% pra vocês, 110%, 200%, vocês a mesma coisa. Se vocês têm 10% de conhecimento, 10% só, 10%, e não repassam esses 10% das coisas que vocês sabem para outras pessoas, eu acho que é conhecimento jogado no lixo também. Dia 31 eu tenho esse projeto aqui, que é uma mentoria que eu criei para estar ajudando mais pessoas. Gente, não é nenhuma coisa de outro mundo que eu estou pedindo nessa mentoria, é R$ 29,90. Quem quiser participar, é só me chamar no privado. Vai acontecer dia 31, a última que eu dei foram 2 turmas já. Essa daí é a última, porque isso me toma muito meu tempo. A última turma que eu dei foram 8 horas de mentoria, pra vocês terem uma ideia. A gente fez em uma sexta, começou às 6 horas da noite. Terminamos praticamente meia-noite, entre 11 e meia-noite. Aí a gente combinou de fazer na outra sexta. Aí demorou mais 4 horas, então foram 8 horas diretas da gente tendo praticamente tudo esses assuntos que estão aqui no folder. Eu falei bastante sobre networking, falei sobre elaboração de currículo. Praticamente a gente elaborou juntos um currículo do zero. A gente elaborou até o final, seguindo todas as minhas orientações. Quando terminou a live, a aula, muitas pessoas me mandaram o currículo. Até hoje continuam me mandando que não terminaram de fazer. E eu mando sempre um feedback. Eu ensino nessa mentoria também como você faz para procurar as vagas, LinkedIn, Infojobs, vagas.com. Falo sobre a entrevista de emprego e também sobre a pós-contratação, que eu acho muito importante. De você ter atitudes que você precisa demonstrar, não só quando você está procurando emprego, mas quando vocês já estão contratadas e precisam manter esse emprego. Que eu vejo um monte de gente perdendo o trampo porque tem maus comportamentos. Então, quem quiser participar é só me chamar aí. Garanto que vai valer muito a pena. Tem poucas vagas. A gente já tem 25 pessoas participando.
Eu só consigo colocar no máximo 100 pessoas no Google Meet. Se vocês quiserem participar, são todos bem-vindos, beleza? Eu vou deixar essa live salva. Eu acho que vou deixar ela salva aí pra sempre. Tá bom, gente? Vocês compartilharam bem aí, ajudaram bastante. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. O Cristiano participou da mentoria aí também, ó. O Cris participou. A Cristiane também participou. Gente, é conhecimento. É conhecimento. A gente tem materiais de apoio também. E eu tô disponível aí para ajudar quem realmente quer ser ajudado. Quem não quer, praticamente dá dó, dá pena. Porque eu tenho muita coisa para passar para vocês, mas vocês precisam me ajudar também. Não adianta só eu ajudar vocês, né? Beleza? Até a próxima aí.